Olá de novo, pessoal. Eu precisei dividir, né, a gravação em dois momentos, então nós vamos continuar com os nossos tipos de avaliação, certo? Então vamos lá. Nos slides anteriores, na gravação anterior, a gente viu um pouquinho, né, sobre três tipos de avaliação. A avaliação somativa, que é aquela onde se atribuía, né, as notas e se juntava e fazia a média. A ideia desse tipo de avaliação, como a gente viu, ela é o que? Ela é classificatória, né? Se o estudante conseguiu ou não conseguiu aquele total necessário, mais ou menos como a gente faz na faculdade. Depois a gente viu também a avaliação formativa. A avaliação formativa é aquela que tinha, né, o caráter de se avaliar de fato o processo, né, e daquilo se fazer um planejamento. E a terceira, a diagnóstica. A diagnóstica, o que eu coloquei para vocês, ela não é para nota, né? A avaliação diagnóstica ela é para corrigir rumos. Geralmente é feito no primeiro bimestre, né? Ou às vezes em cada bimestre, para começar esse novo momento e ter essa percepção de como os estudantes estão. Então, nós havíamos visto esses três tipos de avaliação. Como eu cortei a gravação, eu coloquei de novo, né? Só citei as três que a gente já ouviu, só para dar uma retomadinha. Então, aqui, gente, nós temos a quarta. Vamos ver aí o que vocês vão achar, né? Desse quarto modelo. Eu vou chegar mais perto aqui, porque a letra é meio pequena. Avaliação socioemocional. Sempre que eu ouço, gente, falar sobre algo socioemocional, eu me lembro quando começou o processo de inclusão, que as pessoas falavam assim: e aquele estudante, aquele aluno, ele tem uma deficiência social. Gente, pelo amor de Deus, acho que vocês já me ouviram falar disso. Se eu não falei, né, vou retomar com vocês. Não existe deficiência social. Eu falo isso pelas minhas duas vertentes de formação. Primeiro, pela questão da educação especial e segundo, pela questão de história dentro, né, da análise social que a gente faz dentro da observação da sociedade, tá? Deficiência é física, auditiva, visual e intelectual. Não existe deficiência social. Muitas pessoas que colocam isso, né, como deficiência social, elas estão se referindo a pessoas que têm valores diferentes dela, certo? Só para fazer essa retomada, porque a gente usou o nome aqui. Mas vejam só, avaliação socioemocional. Na perspectiva de educação integral, todas as dimensões da vida do estudante precisam ser desenvolvidas, inclusive a socioemocional. Para apoiar essa frente de trabalho da escola, a avaliação socioemocional busca mapear as habilidades socioemocionais dos alunos. Existem vários modelos de avaliação socioemocional, na forma de questionários físicos ou online, mas a maioria reúne perguntas ou afirmações quanto à percepção do estudante sobre sua própria personalidade, seu comportamento, suas emoções, problemas de conduta e relacionamento. Outros testes são respondidos por professores, pais e responsáveis dos estudantes, a fim de complementar o diagnóstico socioemocional da criança. Pessoal, muito cuidado com essas coisas, tá? Nós temos que ter sempre em mente que a escola, principalmente a escola pública, ela é um ambiente de aprendizado. De desenvolvimento integral do estudante? Sim, de desenvolvimento integral do estudante. Mas a escola ela não tem o caráter clínico. E a gente vê muitas pessoas, porque fizeram uma psicopedagogia, né?
algum curso, acha que a educação especial, eu fiz inclusão, então eu vou pensar nesse aspecto. Não é de nossa competência. Existem muitos modelos, protocolos, como fala aqui no próprio slide, tá? Só que isso não é nosso, gente. Aqui é um tipo de avaliação, eu estou passando para vocês, só que a gente tem que ter isso em mente. A escola não tem caráter clínico. Mas, Raquel, você falou de escola pública. Sim, porque existem escolas privadas que têm um psicólogo, um psicopedagogo. Na escola pública não tem, né, nas estaduais. O que acontece são programas ou projetos. Então, tem, por exemplo, nas escolas estaduais hoje, um programa que se chama Conviva. Esse Conviva trabalha com habilidades socioemocionais, tá? O que é trabalhar com habilidades socioemocionais? Com os pequenos, por exemplo, dentro do programa Conviva, onde se trabalha as habilidades socioemocionais, a gente tem um projeto que se chama Projeto Convivência. Nesse Projeto Convivência, são 2 aulas semanais que a gente tem que trabalhar temas, certo? Então, temas, empatia, solidariedade, né? Aqueles temas de caráter ético, moral, de valores, para se pensar num coletivo. Aí tudo bem, né? Lembrando sempre que valores nós não temos iguais uns dos outros. Mas até aí vai. Agora, o caráter clínico nós não temos, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Entrar numa esfera que não é nossa. Mesmo a avaliação inicial da educação especial, onde se avalia o social, não é de habilidade social, no sentido do socioemocional. É do social, do convívio com os outros, das regras. Então, nessas questões a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, tá, gente? Vamos continuar. Avaliação comparativa. O nome comparação já gera um certo mal-estar, né? Vamos ver o que fala para nós aqui. A avaliação comparativa é semelhante às avaliações diagnóstica e formativa. Lembrando que tanto a diagnóstica como a formativa, o objetivo dela é guiar, né, traçar rumos pós essa avaliação. Então, voltando. A avaliação comparativa é semelhante às avaliações diagnóstica e formativa, se distinguindo apenas pela comparação entre nível de aprendizagem detectado no exame e o nível de aprendizagem que era esperado para aquele ciclo escolar. Então, se desenvolveu, se aplica uma prova, uma avaliação, o estudante se desenvolveu nesse ponto, comparando com o que se esperava, se afere se ele atingiu ou não. Assim, seu objetivo é identificar o que o estudante já sabe e o que ele ainda precisa aprender. Para efeitos de comparação, a atribuição de notas é necessária aqui, porém os valores são usados apenas para diagnóstico e reflexão, tanto da parte do aluno quanto da escola, do professor. Então, a nota que se tira disso não é para atribuir no boletim, mas é para se comparar com o que se esperava. Autoavaliação. A autoavaliação é a avaliação que o aluno faz de si mesmo, seja individualmente ou em grupo. Está presente nas metodologias de aprendizagem baseada em projetos, baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas e seminários. Esse modelo é muito útil para instigar a reflexão sincera sobre si mesmo, incentivando a mudança de comportamento e o aumento da responsabilidade. Como vimos, a avaliação socioemocional também se constitui, geralmente, em um tipo de autoavaliação. Autoavaliação, eu gosto bastante, eu usei na faculdade, né? Então, não sei, aí o pessoal que está saindo se lembra que eu colocava, né, para você descrever um pouquinho o seu comportamento naquele semestre, né, ou no bimestre, o seu comportamento enquanto estudante.
Só, gente, o que eu comecei a perceber? Muitas vezes, porque vejam o que fala aqui, né, da autoavaliação, é a ideia de responsabilidade. E muitas vezes, o que a gente via ali não era isso. Tinha alunos, alunas da faculdade que colocavam, né, certas coisas que você sabia que não era o real, não era o verdadeiro. E daí o objetivo da minha autoavaliação se perdeu, porque eu tinha na autoavaliação a ideia que cada um refletisse sobre si mesmo. Aquilo não ia valer nota, aquilo era para vocês pensarem. Só que muitas das pessoas não conseguiam fazer isso. Na ideia de ter uma nota melhor, alguma coisa assim, meio que fantasiava algo que não era real. Então eu aboli um pouco isso. Mas a autoavaliação, ela é interessante, né? A autoavaliação também ela é interessante em grupos. Vamos supor, eu sou a coordenadora, eu faço uma autoavaliação enquanto peço para os professores fazerem uma autoavaliação do trabalho deles. É muito legal. É muito legal se quem está sendo avaliado ou quem está se avaliando tenha consciência de que é para o seu próprio desenvolvimento. Né? É para o seu próprio desenvolvimento. Mas nem sempre a gente tem essa maturidade. Bem, avaliação por observação do professor, o 7º tipo. Outro tipo de avaliação escolar é aquela resultante da observação direta do professor em sala de aula, que toma notas do comportamento dos alunos. Muito comum em seminário, oficina, aula de educação física. Essa avaliação requer a sistematização prévia do que será observado e cada aspecto será mensurado. Algumas instituições levam em consideração as observações do professor na composição de notas, a fim de incentivar um bom comportamento em sala de aula e até mesmo a participação verbal por meio de perguntas e seminários. Outras utilizam ficha de anotação, né? Também se pensa em avaliar o progresso ou não do estudante. Mas para isso, gente, de observação, o que eu vejo como interessante? A gente ter estipulado o que vai ser observado e comentado com eles. Voltando na autoavaliação, que eu dei exemplo de adultos, mas com os pequenos é legal fazer também, né? A gente explicar o que é e eles são sinceros. Esse ano eu vou fazer uma autoavaliação, pedir para os meus aluninhos fazerem uma autoavaliação. Eu gosto de autoavaliação. Né? As crianças às vezes são mais sinceras do que o adulto, porque eles não têm essa malícia ainda daquilo. Eu vou melhorar no que eu escrevi, o meu comportamento, assim pode ser que eu tenha uma nota maior. Né? E aqui da observação direta do professor. Bom, não há uma resposta certa para essa pergunta, que é, qual é a pergunta, Raquel? Que tipo de avaliação é o melhor? Pois não há um tipo de avaliação universal ou ideal para todas as situações. A escolha assertiva do tipo de avaliação depende do objetivo, do conteúdo, do público-alvo e do contexto. Eu gosto muito dessa afirmação. A pergunta, né, para essa resposta é: qual o melhor tipo de avaliação? Gente, não tem um único, né? É bem o que essa frase traz. Depende. Depende do contexto, depende do público-alvo, depende de muita coisa. No entanto, podemos afirmar que uma avaliação eficaz é aquela que combina objetividade, confiabilidade, precisão e relevância. Deve ser adaptável ao contexto, público-alvo e objetivos de aprendizado. Vejam que aqui, na finalização desse slide, eles trazem a ideia da educação inclusiva. Né? Avaliações formativas, somativas, diagnósticas e autoavaliações podem ser estratégias, dependendo do caso. Ferramentas como plataformas de aprendizagem e software de análise de dados também podem ser úteis no momento de avaliar. Isso para somar, para fechar
Eu gosto de riscar meu caderno, pôr as notas e tirar a média. Não faço software, nada, eu faço eu comigo mesma. A chave é escolher a abordagem certa para o contexto específico. E o foco, gente, oferecer, dar um feedback para os alunos. Eu só dou um feedback para os alunos se eu não trabalho a prova como punição, né? Quando eu trabalho a prova como punição, aquilo é um instrumento que eu tenho de ameaça. Não existe feedback para isso. O que eu gosto também, o que eu acho muito legal, gente, é socializar depois, é corrigir. Corrigir a prova com as crianças, corrigir a prova com os estudantes. Por quê? É uma forma de, né, de reestudar, de revisar, de reorganizar conhecimento. E para finalizar, gente, a tarefa, eu vou pedir que vocês, né, escolham um dos 7 tipos, tá? E escrevam a opinião de vocês sobre. Escolhe, ai, nossa, essa avaliação eu nunca pensei. Ou eu passei por essa avaliação e eu não gostei. Não precisa ser um comentário positivo. Pode ser negativo, reflexivo também, tá? Mas a ideia é essa, que vocês escolham um desses 7 tipos, cita qual é e façam o comentário de vocês. Gente, eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, me desculpem, tá? Mas era isso que eu queria passar para vocês. Um grande abraço, viu? Se precisarem de mim, podem contar.